Neste instante, dar início à nossa reunião de oração. É com alegria, com satisfação, que apresento a todos a minha saudação e desejo a todos que sejam ricamente abençoados pelo poder divino do nosso Pai Criador, do seu Divino Espírito Santo, de Jesus nosso Senhor, também de nossa bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Borrosa, nosso glorioso Espírito Consolador, e sejam também amparados, abençoados, todos nós, por nosso querido e estimado irmão Aldo, que é o profeta desta Igreja Apostólica, que muito nos ama e que sempre está pronto para nos ajudar em todos os momentos. Além deste poder glorioso, também sabemos que Deus, o nosso Pai, conta com a cooperação de um número imenso de anjos, de santos que Ele formou e que possuem as virtudes do seu Divino Espírito. E também os santos apóstolos, os santos profetas que serviram a Deus no passado estão engajados nesta luta em favor do reino dos céus e das nossas vidas. E sempre estão em nossas reuniões. Por isso vamos aproveitar bastante esta oportunidade que Deus nos concede nesta noite. É uma reunião de oração dedicada ao Divino Espírito do nosso Pai e a todo o poder celestial. Sejam muito bem-vindos. Aqueles que estejam já acompanhando a nossa reunião através da internet, aí nos seus lares, aqueles que não puderam comparecer, que sejam também abençoados da mesma forma, aonde estiverem. Agora eu peço para que fiquem em pé os que estão assentados e puderem. Vamos levantar as nossas mãos, vamos dar graças a Deus, por aqui estamos mais uma vez na presença de Deus. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai Criador, primeiro nós te damos graças por mais esta oportunidade feliz e gloriosa que o Senhor está nos concedendo, de nos reunirmos na Tua presença, na presença do Teu poder celestial e do Teu Divino Espírito Santo, para prestarmos a nossa adoração, o nosso louvor sincero e a nossa gratidão ao Teu Santíssimo Espírito, ao Senhor Deus e ao Teu amado Filho Jesus, porque é a Santíssima Trindade, onde se concentra todo o poder, toda a glória que há no Teu reino. E estas virtudes gloriosas, deste poder maravilhoso, miraculoso, é dada aos Teus santos poderosos que o Senhor formou em todos os tempos, aos anjos gloriosos que habitam contigo na Tua glória, a todos aqueles que têm a missão de virem a esta terra para estarem conosco, para em Teu nome nos abençoar, ó Pai, em nome do Teu Divino Espírito, nos dar esta graça poderosa que garante a nossa felicidade, que nos move para vencermos a cada dia nesta vida as lutas que precisamos enfrentar, mas pela unção, virtude do Teu Espírito e pela graça e o amparo dos Teus santos, nós somos vencedores. Por isso nós Te adoramos, Pai. Nós adoramos ao Teu Divino Espírito, ao Teu Filho Jesus. E também prestamos gratidão, louvor e adoração a todo o Teu poder celestial. Eu entrego em Tuas mãos esta reunião de oração iniciada. E que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, nos envolva com a Tua graça poderosa, dando-nos sabedoria,
dando-nos entendimento, dando-nos a força divina dos céus, para que nós possamos marchar firmes e confiantes e estarmos sempre contigo até o dia em que Jesus vier nos buscar, para então habitarmos na glória celestial a vida eterna que Ele veio nos dar. Aceite Jesus bendito, junto ao Pai e ao Santíssimo Espírito. A Mãe Virgem Maria, tua mãe, nossa mãe, a Santa Ave Rosa, nosso Consolador, ao nosso querido irmão Aldo e a todos os santos dos céus, todos os atos da nossa reunião. Tudo seja para a glória do Pai, do Filho e do Divino Espírito e de todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Deveríamos ter cantado antes, mas cantamos agora. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa aliança doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Ainda em pé, vamos cantar o hino de número 180, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito Divino, no nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua
Todos poderão sentar. A seguir, ouviremos a apresentação do coral. O hino que será apresentado tem o título Bela União.
Prezados irmãos, irmãs, eu agora vou proceder ao levantamento das contribuições, que, como todos nós sabemos, se destinam a ajudar a manter a obra desta Igreja Apostólica. E tem um valor muito grande, porque embora sendo contribuições espontâneas, mas elas dizem muito diante de Deus, porque representam um gesto de amor, de fé e de reconhecimento por tudo aquilo que Deus fez, tem feito e fará em nossas vidas. Por outro lado, sabemos também que Deus nos deu o privilégio, a felicidade de podermos participar da obra gloriosa do seu reino nesta terra, que é a obra de salvação dos humildes e bons de coração. Ele nos deu a responsabilidade de anunciarmos nesta igreja, neste caminho, a vinda do Santo Espírito Consolador que Jesus prometeu. E também anunciarmos a missão de um profeta que Deus formou nestes tempos, que atuou em nosso meio. Então, o nome da Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, e o nome do profeta irmão Aldo tem sido anunciado, porque é o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor, contida no seu Evangelho. É a sua segunda vinda, é a restauração do seu povo na terra, da igreja que os santos apóstolos iniciaram, quando receberam dele Jesus esta missão. Nós temos a doutrina genuína e verdadeira que Cristo Jesus nos revelou. Nós temos uma disciplina que recebemos da parte dele, Jesus, com ordem de Deus, o nosso Pai, para termos uma vida digna e honrada como filhos de Deus, para estarmos debaixo da sua graça, do seu amparo, vencermos nesta vida as lutas, sermos felizes. E através desta mesma doutrina, desta mesma disciplina, estamos sendo preparados por Jesus para um dia estarmos com Ele na sua glória. Mas Ele nos ensinou a amarmos o próximo. Ele nos ensinou a praticarmos o bem e a caridade. E é o nosso dever, porque conhecemos, e não só conhecemos verdadeiramente a Jesus, mas temos dele a graça, a paz, a vida. Então a igreja tem esta missão e tem lutado muito para semear esta palavra gloriosa que transforma a vida para Deus e para o céu. Mas sem recursos financeiros sabemos que não seria possível realizar uma obra gloriosa assim. Então, quando nós contribuímos, nós temos que ter entendimento. Para que eu estou contribuindo? Por quê? Qual a razão? É esta. É provarmos a Deus que vivemos aquilo que Jesus ensinou, que amamos o nosso próximo e queremos que esta mesma mensagem que um dia chegou e transformou as nossas vidas, chegue também a muitos lares, a muitos corações que ainda sofrem e que precisam tanto da paz e do amparo de Deus. Eu vou ler a mensagem que está contida nesse boletim que fala a isso a respeito. Depois os irmãos e irmãs que puderem, façam as suas contribuições. Como eu disse, generosas, espontâneas, mas feitas com amor, com dedicação e com sabedoria. E terão de Deus a sua recompensa.
Esta igreja apostólica é do reino dos céus. É um presente de Deus para todos os que queiram herdar a glória celestial, serem felizes enquanto aqui viverem, com paz no coração e sob a proteção e as bênçãos dos santos e anjos do nosso Deus. Diante disto, estimados irmãos, amem, ajudem e deem muito valor à nossa igreja, participando deste caminho com fé. Colaborem efetivamente com as suas ofertas generosas, com seus dízimos, para que possamos cumprir a nossa missão de anunciarmos as boas novas de salvação a muitas almas, para que os que crerem em nossa mensagem sejam resgatados do pecado pelo sangue do Cordeiro e por fim sejam salvos e estejam junto de Deus, o nosso Pai. Tenham muito amor em seus corações por nossa igreja, pois agindo assim, servirão a Deus, a Jesus, ao Santo Consolador e ao Santo Pastor, irmão Aldo. Inclusive, terão a sua recompensa, pois grande é o poder que está sobre nós. A Santa Avó Rosa, com o Santo irmão Aldo e com a colaboração de santos e anjos, os cobrirão com seu poder e com a sua graça, para que nada falte aos que servem a igreja com fé, amor, boa vontade e total dedicação. Portanto, unidos, vamos trabalhar para que a nossa igreja tenha os recursos necessários para que possamos realizar tudo o que ainda precisa ser feito em benefício da obra, em benefício do nosso povo, das nossas congregações e também da sede apostólica. Temos muito trabalho à frente, tudo para beneficiar o povo apostólico e todos aqueles que vierem a nós, com humildade e sinceridade em seu coração, para servir o reino dos céus. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo irmão Aldo, apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz e o entendimento a todos quantos aceitarem a nossa fé. Mas para isso precisamos do seu apoio financeiro, principalmente nesse momento muito difícil, financeiramente falando. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos nossos santos o quanto amamos a nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Receba o nosso abraço fraternal e rogamos a Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo irmão Aldo, que abençoem a todos, que lhes concedam muita paz e toda a proteção celestial para que sejam bem-sucedidos em todo o seu viver. Esta é a recompensa que Deus dá a todos nós, porque Ele se alegra em ver a nossa boa vontade, a nossa fé, o nosso amor. Então faça o que tiver no seu alcance, mas façam com amor, com entendimento, estarão agradando a Deus e receberão dele a sua recompensa. Eu vou orar pedindo que sejam consagradas as contribuições. Santíssimo Deus, nosso Pai Criador, em tuas santas mãos eu entrego este gesto de amor, de fé, de gratidão e de reconhecimento, da parte de cada um dos teus filhos e filhas que na tua presença estão, com desejo de ajudar e de servir na obra do teu reino realizada nesta terra. E eu peço que o Senhor derrame do alto dos céus preciosas bênçãos sobre a vida de todos eles, que sempre tenham paz, tenham vida, saúde, felicidade, sejam abençoados no seu trabalho, na maneira como ganham o sustento de cada dia para manter seu lar, sua família. Sejam bem-sucedidos e felizes em tudo quanto fizerem. E em teu santíssimo nome eu declaro estas contribuições consagradas. Amém. As irmãs diaconistas irão percorrer o templo para recolher as contribuições. Aqueles que podem, façam com alegria. Ouviremos logo a seguir o hino apresentado com o coral, que tem o título Toda a Minha Felicidade.
Amém. Eu agora irei transmitir a todos a mensagem que está contida neste boletim. Eu gostaria que todos pudessem acompanhar esta leitura e procurar entender a razão desses ensinos e o valor que tem para as nossas vidas, quanto é importante. Mas antes de fazer a leitura, eu digo que estou contente com a presença de todos os irmãos e irmãs aqui, com o que foi realizado até aqui, com os hinos que foram apresentados, enfim, com as contribuições que fizeram para ajudar a obra da igreja. E se tiver alguém que esteja nos visitando, eu digo que é uma alegria muito grande para nós, pelo menos na frequência que eu estou aqui. Eu dou boas-vindas aos que nos visitam, o que faço em nome dos meus irmãos e irmãs desta congregação apostólica Taquara, mas também em nome de toda a igreja apostólica. Para nós é sempre motivo de muita alegria, satisfação,
receber as pessoas em nossas reuniões, os nossos visitantes. A sua presença é valorosa para nós e para Deus, para Jesus, para o reino dos céus, para a Santa Rosa, o irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria. Então, sejam sempre muito bem-vindos. Também aqueles que estão acompanhando a nossa reunião online, aí na sua casa, seus lares. Muito obrigado por estarem nos prestigiando, a nossa reunião de oração. Terão uma recompensa dos céus. Continuem conosco até o final da reunião. A mensagem que está contida no boletim é a seguinte: a doutrina apostólica e a situação do mundo em que vivemos. Conforme ensinamos em nossa Igreja Apostólica, a primeira causa da proliferação das doenças e enfermidades é o pecado da desobediência a Deus. Isto porque o pecado, além de atrair para a vida da criatura as influências dos maus espíritos, enfraquece o corpo com a prática de costumes que não são bons, os quais só prejudicam a saúde. Daí o fato de a raça humana estar cada vez mais enfraquecida e as doenças se multiplicarem muito. Embora um grande empenho seja feito pela ciência médica na prevenção, controle e combate às enfermidades, a qual, em esforços louváveis, muito tem lutado nesse sentido. Todavia, as criaturas afastadas de Deus e presas ao pecado não podem ser por ele protegidas. Daí se multiplicar o sofrimento, inclusive do corpo. Mas isto não significa que toda a doença é pelo pecado, ou sinal de falta de fé. Uma doença pode ter várias origens, tais como física, degradação do corpo, normalmente na velhice, desgaste físico, por exemplo, de trabalho, ou condições de trabalho, ou contato com algo nocivo para a saúde, mental. Pensamentos podem afetar o funcionamento de nosso cérebro e, consequentemente, dificultar o perfeito funcionamento e equilíbrio do nosso corpo. Um exemplo bem claro é a depressão, onde a pessoa perde a fé e a esperança de viver, gerando insegurança e medo da vida. Espiritual. Os pecados, vícios, luxúria e excesso de liberdade abatem o corpo e são partes de entradas para doenças e enfermidades também. Nosso Deus tem todo o poder. Ele tem poder para curar qualquer doença. Durante o seu ministério na terra, nosso Senhor Jesus curou muitos doentes e enfermos e deu este poder aos seus discípulos e nos deixou a promessa do Espírito Consolador que faria obras maiores, pois estaria com ele. E nós, apostólicos, cremos e conhecemos o Consolador enviado pelo Mestre, que é a Santa Rosa, e somos provas do seu poder e da sua bênção e amparo. A fé no poder de Deus para curar enfermidades através de Jesus, da Santa Rosa, como consoladores, e no Santo Supremo Pastor, irmão Aldo, não exclui a necessidade que existe no sentido de que devemos cuidar bem do nosso corpo e de nossa saúde e procurarmos viver de maneira saudável. O corpo do Filho de Deus é templo do Espírito Santo e merece ser tratado com respeito. Cada pessoa deve conhecer a resistência do seu próprio corpo e respeitar isto com muito cuidado, tanto em relação aos alimentos como aos cuidados de higiene e esforços físicos. Contudo, mesmo os que precisam dos recursos da medicina, como no caso de um acompanhamento médico ou hospitalar, remédios e tratamentos, se crerem e confiarem em Jesus, na Santa Rosa, no Santo Irmão Aldo, em seu poder de curar, serão abençoados e restabelecerão mais rapidamente. Entendam que a cura pelo poder de Deus é consequência da sua graça, e uma vez que estamos na época do Espírito Consolador, do Santo Pastor, através dos quais a graça do nosso Pai está operando extraordinariamente sobre os que crerem sinceramente nestes santos de Deus,
É lógico que o seu povo seja assim beneficiado. No entanto, é preciso que creiamos não só no poder destes santos para dar saúde, mas também tenhamos fé na doutrina que estes santos nos inspiram a pregarmos e que vivamos e pratiquemos esta fé e sejamos cautelosos, perseverantes e obedientes à disciplina em todo o nosso viver. Portanto, para vencermos e sermos felizes, precisamos ficar ininterruptamente com Deus e permanecemos nesta fé com Jesus, com a Santa Avó Rosa o Consolador, com o irmão Aldo, com a nossa bendita Mãe Virgem Maria, Santíssima Rainha dos Céus. Nesta vida, vamos enfrentar tempos de doenças e sofrimento, mas Jesus prometeu que sempre estaria conosco, mesmo em meio às aflições, afirmando assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Observem bem, irmãos. Palavras que Jesus afirmou. No mundo, nesta vida terrena, vocês terão aflições, momentos difíceis, aflitos. Ele falou que isto nós enfrentaríamos e não estamos enfrentando. Mas disse Jesus: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele disse: e vocês também vencerão. As lutas, quando ele fala eu venci o mundo, ele venceu os problemas que enfrentou, as lutas, as dificuldades. Lembrem-se que nossa esperança não é apenas para esta vida. Outra coisa importante que nós temos que entender: quem crê em Jesus tem a promessa da vida eterna, e nos céus não haverá mais doença, dor, tristeza. No céu não existe. A doença é temporária. A felicidade com Deus e seus santos é para sempre. E até lá, estes santos de Deus irão nos ajudar pelo caminho, se confiarmos, obedecermos e termos fé. Portanto, sabemos que as aflições deste mundo, como as doenças, enfermidades, pandemias, fome, perseguição, lutas, são uma realidade. Entretanto, não esqueçamos que são passageiras e que nosso Deus sempre tem o melhor para nós. Eis a promessa do Divino Mestre Jesus, que não estamos sozinhos. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembrem-se das palavras do apóstolo São Paulo, quando disse também: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vai finalizando a mensagem, diz assim: faça a sua parte. É isso que nós aprendemos, irmãos, que nós temos que fazer a nossa parte e confiarmos em quem pode nos ajudar, porque nós não estamos sozinhos. Jesus disse: eu não irei deixar vocês sozinhos. E tanto é verdade que Ele nunca nos deixa, não nos deixou, nos deu o Consolador, nos deu o irmão Aldo, nos dá a graça de termos na nossa companhia santos e anjos poderosos do céu, que vem nos fortalecer para resistirmos os dias maus, difíceis. Muitas vezes parece que está tão difícil, que não iremos suportar. Mas logo, as coisas ficam mais suaves. Logo nós recebemos o conforto, o consolo dos céus, a força divina, e passa aquela fase da nossa vida. E nós voltamos a sorrir. Por quê? Porque não perdemos a paz de Cristo.
porque não perdemos a graça do céu, porque Ele está ao nosso lado, porque a Santa Rosa do Irmão Aldo estão conosco, a Mãe Virgem Maria, o poder celestial. Eles acompanham a nossa vida, eles sabem dos nossos problemas, eles cuidam de nós. Mas muitas vezes, irmãos, acontece nesta vida, como eu disse anteriormente aqui, a parte que eu li do boletim, o nosso corpo está sujeito a sofrer uma enfermidade, é matéria, às vezes um desgaste pela a idade que vai chegando, outras vezes de um esforço físico, por isso que nós temos que fazer a nossa parte e cuidar, respeitar o limite da nossa força. Aquilo que nós fazíamos quando éramos jovens, nós não podemos fazer mais agora, com a certa idade que temos. Mas às vezes a pessoa teima e quer fazer, e vai prejudicar. E outras vezes acontece de ser acometido por uma enfermidade. Mas não é motivo de desesperar. Por quê? Porque Jesus disse: eu venci, vocês também vencerão, eu estou com vocês. Jesus não está só na hora boa, não, é na hora difícil, especialmente que Ele está ao nosso lado. Então nós temos que ter fé, nós temos que ter confiança, nós temos que ter perseverança, nós temos que ter bom ânimo para enfrentar a dificuldade quando ela se apresenta. É assim, a Santa Rosa lutou na terra e também enfrentou muitas dificuldades. Irmão, da mesma forma. E conosco não é diferente. Aqueles que viveram no passado antes de nós também. Mas, irmãos, chega um momento que tudo se resolve. Porque a nossa esperança não está só nesta vida, porque esta vida é passageira e se acaba, nós sabemos. A nossa esperança, ela está focada, irmãos, é no porvir. É no que nós iremos herdar com Jesus a vida eterna no céu, quando acabar este corpo. E acabando a vida do corpo, acaba também o sofrimento. Nós já presenciamos nesta vida muitas coisas. Quantos irmãos nossos que lutaram, às vezes anos da vida, mas permaneceu. Esse que é o importante, essa é a chave, irmãos, o segredo da nossa felicidade, da nossa vitória, é permanecer na fé. Eu não posso desanimar, porque nem a Santa Avó nem Jesus vai poder me ajudar. Eu tenho que permanecer confiante, tendo ânimo. Jesus disse, foi Ele que falou aqui, não é quem escreveu esta palavra ou eu que estou falando, não. Jesus disse, foi Ele que disse, os apóstolos escreveram, ouviram dele porque Ele determinou para escrever. Então a palavra é dele. Tenha bom ânimo. No mundo tereis momentos de aflições. No mundo vocês nesta vida terão lutas, terão problemas para enfrentar. É a realidade, conforme falou aqui no boletim, que nós vivemos hoje. Mas Ele disse, permaneçam comigo. Estejam comigo, que eu estarei com vocês. Voltando um pouquinho. Vamos olhar, irmãos, para os nossos irmãos que já estiveram aqui, inclusive nesses bancos. E alguns lutaram muito. E com problemas de saúde, às vezes difíceis. Mas suportaram, confiaram, permaneceram e venceram. Porque chegou o momento, aquele quando Jesus disse, irmãos, está na doutrina, eu já vou terminar. Outra carga eu não porei sobre vós. O que Jesus estava falando com isso? Lute confiante, porque um sofrimento além das tuas forças, eu não permito que você sofra. Se você está passando alguma coisa,
confie que você vai vencer. Outra carga eu não porei sobre vós. Mas agora vem o final da palavra dele, que diz o seguinte: tão somente conserve o que tendes até que eu venha. O que Jesus estava dizendo para nós? Conserve o que tu tem, a tua fé, até o momento que eu venha, para que o teu sofrimento acabe. Isto aconteceu na vida de muitos dos nossos irmãos que já foram antes de nós. Lutaram, mas venceram. E hoje estão com Jesus nos céus e o sofrimento para trás ficou, acabou. É isso. Então, se nós tivermos que passar por alguma luta, vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar do nosso corpo. Precisa tomar um medicamento, vamos tomar. Precisa ir no médico, vamos ir. Vamos cuidar da alimentação. Isto cabe a nós. Mas se porventura alguma coisa acontecer, que viemos sofrer alguma coisa, não desanimar. Termina dizendo aqui: faça a sua parte, tende bom ânimo e muita fé, cuide do seu corpo, que é a habitação do seu espírito, não tenhas medo. Use o poder da oração, faça uso da água ungida com muita fé, e que o nosso Deus e seus santos tenham misericórdia desta humanidade também, e principalmente de nós que o amamos e tememos de todo o coração. Porém, ainda precisamos cumprir a nossa missão na terra, como filhos de Deus, para um dia habitarmos no reino dos céus, para todo sempre, onde não há doenças, onde não há enfermidades, não há lutas e nem tristeza, mas só alegria, paz, felicidade eterna. Por isso aconselhamos e afirmamos: vale a pena ser fiel, obediente e seguir este santo caminho, esta igreja, até o fim. Por quê, irmãos? Porque aqui nós recebemos a graça que nos fortifica, que nos fortalece. Olhe a oportunidade. Nós estamos diante de Deus numa reunião de oração. Reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, de onde vem toda a graça, a virtude, unção, poder e força divina para a nossa vida. Então é nesses momentos, logo mais daqui a pouquinho, nós vamos fazer a nossa oração individual. Vamos pedir sabedoria. Vamos pedir a força do céu. E sairemos enriquecidos desta graça se confiarmos e tivermos esta fé viva em nossa alma, porque o poder de Deus está sobre nós. E é com esta graça, com esse poder, com esta força divina que nós vamos lutando a cada dia, enfrentando o que for preciso enfrentar, sem jamais recuar, desanimar ou desistir. E assim nós chegaremos ao nosso destino, que é o céu. Amém. Eu peço para os que estão assentados e que puderem, para que fiquem em pé. Nós vamos cantar o hino de número 84 do nosso cenário, que tem o título O Espírito Santificador. Depois faremos a nossa oração individual. Espírito de amor.
Agora cada um pode fazer a sua oração individual. Peça com muita fé o que precisam, que será lhes concedido. Amém. Vamos cantar o hino que tem o título Com Fé e Amor no Coração, número 86 do Inário. Expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador, com fé e amor no coração. Expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador. Oremos. Bondoso Deus, soberano Pai, Criador. Com alegria, mais uma vez, nós glorificamos o Teu nome, ao Teu Divino Espírito, a Jesus, Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, e a todo o Teu poder celestial. Te damos graças por mais uma reunião realizada, na presença de anjos poderosos que o Senhor permitiu que deixassem a Tua glória, para em Teu nome estar ao nosso lado e nos abençoar. Cremos verdadeiramente que a graça, a unção, o poder do Teu Divino Espírito está sobre nós, que os pedidos foram atendidos, que cada um leva para a sua casa a riqueza divina, a graça, a paz, a força dos céus para vencerem. Agora eu peço que em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador,
junto com o nosso querido irmão Aldo, junto a todo o teu poder, ó Pai. Mais uma vez, dispensa a tua graça, a tua bênção a todos e os conduz para os seus lares e que tenham todos uma noite abençoada, feliz, de descanso e de paz. Eu peço ainda por estes nomes que estão nessa caixa de oração. Santa Rosa, Mãe Virgem Maria, as senhoras participam do poder da unção e virtude do Espírito Pai. E estão com Jesus lutando para salvar, para amparar, para dar força para aqueles que estão lutando nesta vida, mas que não perdem a fé, a esperança e a confiança. E eles vencerão, porque Jesus falou que com Ele nós vencemos. E a Senhora Santa Rosa tem o poder de Jesus. E a Mãe Virgem Maria também, e como mães bondosas, cuidam de nós. Então olhe por essas vidas, aonde eles estiverem, que recebam a graça, a unção, virtude do Espírito Pai que lhe fortalece. Tenham saúde, tenham paz, tenham vida, sabedoria, coragem e bom ânimo para enfrentar as lutas sem esmorecer. Aqueles que acompanharam a nossa reunião e que nesta hora estão em oração, lá nos seus lares também, que a graça divina chegue, esteja com eles, abençoe, fortaleça e mantenha-os unidos aos céus. Aqueles que nos visitaram também sejam ricamente abençoados e dê a recompensa, Santa Rosa, a todos que participaram da nossa reunião pelo trabalho realizado também. Irmãos e irmãs, recebam mais uma vez a bênção do Pai, na comunhão do seu Divino Espírito, a bênção de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria, da Santa Rosa e do Santo Irmão Alto. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.